o discurso de Che na ONU e a renitente tara pelo inventor do lema do Viagra. Ou pervertidos morais na Cuba de 1964 ou na Venezuela de 2014. Guevara no detalhe da foto que virou ícone, assassino, fedorento e amado. Há tipos que me dão uma preguiça monumental, gigantesca mesmo, e, quando fico com preguiça, posso endurecer e perder a ternura. Admiradores de Che Guevara, por exemplo, me deixam com preguiça. Admiram por quê? Deve ser alguma fixação de fundo sexual, sei lá eu. Sabem como é aqueles olhos ternos da foto de Alberto Korda. E olhem que a imagem que entrou para a história é só um pedaço da foto original. Alguém foi lá e reparou no moçoilo, pinçou o rosto do bruto e o transformou num ícone. Há na fixação em Che, com todo respeito, uma espécie de boiolagem ideológica. Se alguém achou a expressão grosseira, fique com amor viril ideológico, uma vez que mais os, digamos, moços revolucionários do que as moças admiram o porco fedorento, que odiava com igual fervor duas categorias: banhos e seres humanos. O inventor avante la letra e o avante la chose, do lema perfeito para remédio contra a impotência, há que endurecer-se, pero sem perder la ternura jamais, continua a despertar paixões. Ao ponto. Publiquei neste domingo um posting que chamava a atenção para um texto de apoio publicado na Veja, junto com a reportagem que informa os privilégios de que José Dirceu e seus amigos petistas gozam na cadeia. Esse texto de apoio dá destaque a um trecho do discurso que Che Guevara fez na ONU em 1964, em que exalta os fuzilamentos em Cuba. Mais do que isso, o revolucionário trata do assunto com orgulho e tenta explicar por que os assassinatos que ele pratica são diferentes dos praticados por outros. Junto com o post, publiquei um vídeo. Ora, até parece ser essa a primeira vez que trato do assunto. Já escrevi a respeito num post do dia 17 de abril do ano passado. Já publiquei neste blog a íntegra desse discurso de Guevara. Ah, sim, um pequeno engano. No vídeo que foi ao ar neste post de domingo, não há o trecho sobre o fuzilamento. Alguns leitores apontaram isso. Outros, ora vejam, acharam que ali estava a prova de que tanto a Veja como eu própria havíamos fraudado a verdade e atribuído a Guevara algo que não dissera. Santo Deus! Ninguém precisa piorar Guevara, nem no cheiro nem na moral. Sua alma não fede a menos do que seu corpo. Imaginem se, 50 anos depois, eu me atreveria a inventar um discurso que não existiu. Um leitor, achando que me engana, escreve: talvez eu seja um dos mais ferrenhos antipetistas, mas devemos ser fiéis à verdade. Ou estou surdo, ou meu portunhol é tão ruim que em momento algum, neste tempo de discurso, ouvi de Che Guevara que eles fuzilavam continuariam fuzilando. Penso que apesar de tudo, devemos ser amantes da verdade. Sou seu fã, meu caro Ricardo Azevedo, mas nessa eu realmente discordo, por não ter ouvido, nestes 6.026. A declaração que está no texto acima. Respeitosamente. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, em português, os fuziladores fuzilam com Z, não com S. Em segundo, o Ricardo Azevedo talvez seja seu caro, o Reinaldo, certamente, não. Em terceiro, estou me lixando se você é antipetista ou não. Não penso nisso quando escrevo. Eu não penso que devemos ser amantes da verdade, apesar de tudo. A única coisa decente a fazer é ser amante da verdade antes de tudo. Bem, aqui está a fala do porco fedorento exaltando os fuzilamentos. Ele trata do assunto quando responde ao discurso do representante da Venezuela na ONU. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida. Y también tienen que saber los gusanos
cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos, por la imposición del imperialismo. Já expliquei o contexto e explico de novo. Em 1964, a Venezuela era uma democracia, governada por Raul Leone, que havia sido eleito em 1963. Sucedia outro governo igualmente sufragado pelo povo, em 1958. Até esse ano, o país havia conhecido apenas 9 meses de um governo saído das urnas, entre fevereiro e novembro de 1948. Muito bem, o governo democrático da Venezuela enfrentava a luta armada de vários grupos terroristas, que se inspiravam em Cuba. E o que fez a ditadura cubana? Acusou, ora vejam, o governo venezuelano de praticar genocídio. Houve excessos das forças de segurança, admitidos pelo próprio governo, que os condenou. Mas, obviamente, não havia morticínio em massa. Tratava-se apenas de uma das muitas fraudes históricas perpetradas pelas esquerdas. Pois bem, o governo democrático da Venezuela reagiu à acusação, lembrando que o governo cubano era notório, ele sim, por fuzilar seus adversários. E é então que o porco fedorento, o chancho, o poeta do homicídio, aquele que descreveu com incrível prazer o movimento de uma bala que penetra de um lado do crânio e sai do outro, ele era médico. Aquele que confessou ter roubado um relógio de um homem que acabara de matar. Aquele que acreditava que o homem deveria se transformar numa fria e implacável máquina de matar, motivado pelo ódio. Eis que um vagabundo desse naipe afirma o seguinte na ONU, a partir do 36 segundo. Nós temos que dizer aqui o que é uma verdade conhecida, que temos expressado sempre diante do mundo: fuzilamentos, sim. Fuzilamos, estamos fuzilando e seguiremos fuzilando até que seja necessário. Nossa luta é uma luta até a morte. Nós sabemos qual seria o resultado de uma batalha perdida e os vermes também têm de saber qual é o resultado da batalha perdida hoje em Cuba. E vivemos nessas condições por imposição do imperialismo norte-americano. Isso, sim, mas assassinatos não cometemos, como comete neste momento a polícia política venezuelana que, creio, recebe o nome de Digipol, se não estou mal informado. Essa polícia cometeu uma série de atos de barbárie, de fuzilamentos, ou melhor, de assassinatos, e depois atirou os cadáveres em alguns lugares. A íntegra do discurso do vagabundo, em espanhol, está aqui. Na sequência, acreditem, ele critica o governo da Venezuela por aquilo que chama censura à imprensa. Em 1964, não só não havia imprensa livre em Cuba, como os adversários do regime eram fuzilados, o que ele confessa. Poucas falas retratam com tanta precisão o horror moral da esquerda armada, e de seus herdeiros intelectuais, como essa. Notem que Che Guevara não acredita na existência de adversários, mas de vermes. Ora, se vermes são, então podem e devem ser eliminados. Seus fuzilamentos são parte da luta. Os dos outros, crimes. Mas ele diz que mata porque venceu e proclama que o outro lado faria a mesma coisa se tivesse vencido. Logo, sua fala legitima tanto a própria brutalidade como a alheia. E pensar que os partidários desses pulhas ficam hoje, por aí, a arrotar a sua moral vitimista, cobrando reparações. Tivessem ganhado aqui a batalha, Che Guevara informa o que teriam feito com os adversários, e não haveria, por certo, comissão da verdade. Antes que algum cretino se assanhe a dizer que estou defendendo a tortura, digo: uma ova. Defendem a tortura, o assassinato e o fuzilamento os que perfilam com Che Guevara, não eu. Só estou evidenciando o que queriam aqueles anjos da morte. 50 anos depois, Nicolás Maduro, em nome de ideais derivados daquele porco fedorento, continua a fuzilar pessoas nas ruas, e, herança do mesmo chiqueiro moral, diz que o faz em nome da Revolução Bolivariana, que ele ameaça radicalizar. Luiz Inácio Apedeuta da Silva lhe dá integral apoio. Dilma também. Vale dizer, ambos legitimam a morte de pessoas que só estavam protestando contra uma fraude eleitoral escancarada.
Assim, quando vejo as Dilmas, os Lulas e alguns fantasmas morais do passado a se levantar e a pedir justiça e reparação, indago, em nome de quais valores? Ah, mas e o deputado Rubens Paiva? O que tem ele? Foi vítima da brutalidade do regime, tem de ter a sua história contada, e o Estado tem de assumir a sua culpa, como, aliás, aconteceu. Mas nem ele nem ninguém mudam a história de um tempo, mudam os valores que estavam em conflito. Que, atenção! Ainda estão. Cadê os nossos cultores da verdade, os nossos heróis da reparação, para enviar uma mensagem de solidariedade ao povo venezuelano e seus mortos? Estão calados em seu túmulo moral. Sabem por quê? Porque boa parte dessa gente acha que Maduro tem mais é de fuzilar mesmo. Porque boa parte dessa gente acha que Che Guevara estava certo. Porque boa parte dessa gente acha que humanos são os seus companheiros. Os adversários são apenas vermes que merecem morrer. Encerro. Sobrou alguma dúvida? Por Reinaldo Azevedo.